Olá, olá! Mais uma vez aqui na live Raizeira Quântica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live que antecede a nossa linda jornada Enem Theta, o poder do segundo cérebro, o poder de cura do segundo cérebro. Estamos chegando aqui para falar sobre desconfortos intestinais e a saúde do intestino, desconfortos intestinais e uma alimentação consciente, né? Então vamos chegando aqui, trazendo a energia da beleza do alimento. Eu hoje de novo ao vivo no Face também. Boa noite, galera do Face. Boa noite, pessoal do Insta. Alegria para quem está chegando aí, bem-vindos. Vamos chegar de música. Boa noite, Darcy. Boa noite, Fabíola. Alimento vivo, alimento lindo, quero agradecer. Alimento lindo, alimento vivo, quero agradecer. Vem da luz do sol, vem da terra mãe, quero agradecer. Vem da luz do sol, vem da terra mãe, quero agradecer. Tem Biuporã, Agujeveté, tem Biuporã, Agujeveté, alimento lindo, alimento vivo, quero agradecer. Alimento lindo, alimento vivo, quero agradecer. Então, agradecendo aí a presença de todos novamente na live. Acho que eu acabei de fechar o Face aqui. Não fechei não. Só um instante. Bom, mas eu não tô... tô aqui. Só resolvendo umas questões técnicas aqui. Gente, que bom que vocês chegaram para partilhar. Aqui quem tá falando é a Supriya Mingleuá, canalizadora do Enem Theta. Essa ferramenta de cura, essa ferramenta de autoconhecimento através da limpeza intestinal e da reprogramação de crenças e da consciência quântica do processo da nossa existência através do Theta Healing, essa junção, essa aliança Enem Theta. Venho aqui compartilhar com vocês sobre a questão do desconforto intestinal e a relação com os alimentos. Também sou aqui idealizadora desse canal Raizeira Quântica, muito feliz que vocês estão chegando. A gente vem aí numa maratona de lives bem lindas, no sentido de estar ouvindo diferentes partilhas, né? Pessoas estão chegando, me procurando no direct. Tenho acompanhado pessoas online, né? E isso tem sido muito gratificante para entender a realidade de cada um e vendo como que as raízes, né? Como que as plantas, esse manto sagrado da terra pode nos lembrar quem nós somos, lembrar a potência, o poder de cura do nosso corpo, né? Então, deixa eu só fechar aqui. E é isso que eu venho trazer hoje aqui para vocês, a partilha nessa perspectiva. As pessoas têm dito muito, assim, né, sobre gases. O que eu faço? Eu tô com excesso de gases, ou eu tô com inchaço, né? Meu intestino tá muito desregular, entre preso e solto demais. Eu tô com muito desconforto, né? E eu percebo que na pandemia a ansiedade ou a mudança do ritmo, inclusive do ritmo alimentar, afetou muito o meu intestino, né? E eu senti de compartilhar, achei que era importante a gente entender como trazer a consciência para a alimentação poderia estar nos orientando a liberar, a curar, a se desvencilhar desses desconfortos que muitas vezes atrapalham os nossos relacionamentos, atrapalham o nosso trabalho, né, o nosso desenvolvimento, a nossa criatividade, o nosso sono,
né? A nossa esperança para atravessar esse portal e encontrar novas possibilidades no nosso caminho, a nossa inspiração, né? Então achei assim que era muito válido a gente falar de uma ferramenta que está tão acessível, que é o nosso alimento, né? A maneira como a gente come, como a gente conhece o nosso corpo na interação e na informação que a gente coloca para dentro ao ingerir um alimento é o tesouro da nossa vida, né? A gente vê aí as pessoas que se dedicam à área da alimentação, que enxergam mesmo o alimento como cura, cura pelo alimento, né? Que a nossa farmácia pode ser o nosso alimento, né? Então eu venho trazer esse aspecto a partir da minha experiência, que tem muito a ver com começar a atender as pessoas que querem limpar o intestino, que querem restabelecer a sua saúde a partir do intestino, né? E quando a gente faz essa limpeza do enema de ervas, que é o enema que eu aprendi e que eu utilizo como ferramenta, a gente precisa ter umas restrições alimentares. E a partir dessa restrição alimentar que eu precisei vivenciar para fazer essa limpeza, e que eu precisei orientar as pessoas, né, que muitas vezes vinham dizendo, mas o que eu como? Que ficavam muito aflitas por terem que mudar a alimentação, né? Eu sinto que as pessoas, elas têm um processo, assim, de desconforto e insegurança quando o assunto é dieta. Fala, vou ter que deixar de comer alguma coisa, mudar completamente minha alimentação. E tem medo que isso possa acabar interferindo o seu humor, a sua alegria, né? Vira um sacrifício ter que mudar a alimentação. E por isso que eu venho fazer o convite aqui, não para que você crie uma dieta radical, mas para que você escute o seu corpo na interação com o alimento, né? Para que você possa encontrar uma conexão real, favorável, inspiradora, mobilizadora, nutridora de energia para a sua vida. E o caminho que eu encontrei, dentre as várias experiências que eu já passei, né? Eu já fiquei em jejum 4, 7, 9 dias numa experiência espiritual de busca da visão, muitas vezes bebendo só água. Já pude passar pelo caminho da Ayurveda, quando fiz a formação em yoga, né? Entender a biopsicologia do alimento, da interação com o alimento, os biotipos, né? Que a medicina da Ayurveda traz, que foi um conhecimento muito valioso, né? Já tive a oportunidade de ser acompanhada por terapeutas que têm conhecimento na medicina chinesa, que fala de um lugar do alimento muito especial ligado aos elementos, né? Como a gente ter atenção em relação ao alimento. E estou tendo a oportunidade também agora, mais recente, de conhecer o frugiverismo, né? As pessoas que entendem também a saúde holística africana, que vê um cuidado especial com o biotipo das pessoas negras em relação à alimentação. Então eu tenho conhecido diversas referências em relação à alimentação, eu vou falar desde esse lugar, né? E é por ter conhecido essas referências que eu incentivo todo mundo a trazer consciência, primeiro para si mesmo. Como o meu corpo funciona. Buscar uma referência de qual é a minha... qual é o meu biotipo, quais são as minhas características. Eu sou uma pessoa negra, né? Quais são as tendências que eu tenho, quais são as hereditariedades, as tendências genéticas, né? Quais são os vícios que eu tenho. Os vícios são excelentes sinais para a gente trazer consciência para a nossa alimentação. Qual o alimento que eu estou sempre comendo, que eu tenho compulsão por comer, né? Isso traz uma mensagem pra gente, né? Bem-vindo para quem está chegando, que bom que a Mia chegou, Jaqueline chegou, sejam muito bem-vindas, queridas, feliz com a presença de vocês, que a gente possa compartilhar. Eu queria saber que tem um barulhinho aqui, eu queria saber se vocês estão ouvindo daí, ou só eu que estou ouvindo, tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Me deem um sinal aí, tá bom? Então, falando dessa perspectiva da consciência em relação a quem você é, quem eu sou, né? E a compulsão alimentar, o desejo pelo alimento. Eu compartilhei no canal do Telegram, que a gente tem lá, onde eu posso compartilhar artigos, mais documentos que às vezes aqui no Instagram não dá para compartilhar, no canal do YouTube não dá, e a gente tem o canal do Telegram. E lá eu compartilhei uma tabela que eu achei muito interessante, que eu tive acesso, que indica os desejos que a gente costuma ter, como o de chocolate, né? O que esse desejo pode estar sinalizando como carência nutricional e qual alimento de verdade nutre esse desejo, né? Quer dizer, nutre essa falta de alimento, né? Essa falta nutricional. E eu achei essa tabela sensacional. É um caminho de autoconhecimento e é um caminho para trazer consciência para
a alimentação, né? Então, eu sinto que é muito importante a gente ter essa atenção em primeiro lugar. E aí a gente vai olhar para os nossos desconfortos, né? Gases, que é um dos desconfortos mais recorrentes que as pessoas mais trazem. Observar a combinação de alimentos. Porque o gás, ele é o reflexo de uma fermentação, né? Carboidrato, sobretudo, gera muito gases, né? Carboidrato combinado com grãos como feijão é gases na certa. Então, tem que sempre observar, quando eu tiver com desconforto, o que que eu comi, qual foi o alimento que eu ingeri. E tá sempre atento a isso, né? E ver se esse alimento, né, dar uma pesquisada ali, se esse alimento, a maneira como ele é feito, né, os grãos como o feijão, são alimentos que precisam ser bem preparados antes do cozimento e antes da ingestão, como deixar de molho, né, como para eliminar ali as toxinas que podem dificultar a digestão desse grão. Então, é uma observação que a gente tem que ter no caso dos gases. Outra coisa que muita gente já sabe, mas muitas vezes não sabe exatamente por quê, e às vezes acredita até que pode ser mito, é que beber o líquido com alimento atrapalha muito o processo digestivo, né? Porque o líquido ele vai atrapalhar, inclusive, as enzimas do estômago, né? Vai diluir aquela enzima, aquele alimento não vai ser bem digerido. Então, muito mais do que criar barriga ou engordar, que isso também é uma verdade, né? A falsa sensação de saciedade é um dos sintomas que leva a gente a achar que está saciado e em seguida querer comer compulsivamente, isso acabar influenciando um sobrepeso desnecessário, né? É justamente beber enquanto está comendo. Né? Então, esse é um outro alerta importante da gente fazer e é um condicionamento. Muitas vezes, quando a gente descondiciona, a gente consegue aí liberar facilmente a influência desse tipo de hábito, né, de inconsciência alimentar que causa esse tipo de desconforto. Quero também ressaltar aqui que todo desconforto gastrointestinal, digestivo, deve ser muito bem observado, se ele é recorrente, né, uma diarreia, por exemplo, se dura mais de uma semana. Eu acho já uma semana muito. Assim, as referências são de uma semana, né? Mas, porque a diarreia vai acontecer porque o corpo precisa liberar alguma coisa ali, mas ela pode estar ligada à questão hormonal da tireoide, ela pode estar ligada a alguma disfunção intestinal mais grave, alguma intolerância alimentar séria. Então você tem que sempre estar atento, nunca se acostumar com um mau funcionamento, um desconforto intestinal, um desconforto digestivo. Tá sempre observando, buscando ver se você precisa de uma orientação médica, seja ela de entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo, né? A gente sabe que hoje em dia existe o desafio aí de estar indo aos hospitais em função da gente estar com uma atenção especial para o Covid, né, para essa pandemia, mas ainda assim não hesite em pedir ajuda. A gente tem muita orientação, muitos médicos que estão se disponibilizando online, o que eu puder fazer também, né, para fazer essa ponte de acordo com os meus conhecimentos. Mas é sempre muito bem-vindo a gente nunca se acomodar a um desconforto intestinal. E numa das últimas lives a gente falou também sobre a questão emocional que a gente está vivendo nesse momento, né? Processos de ansiedade, processos de depressão, não respirar, né? Não respirar no sentido assim, né? Se a gente não respirar, a gente morre, mas assim, não ficar atento a como é que você está lidando com a respiração, como é que você está permitindo o fluxo do ar, né? O exercício, os pranayamas, exercícios respiratórios, eles vão ajudar muito no processo de ansiedade. Parece bobo, mas é muito real. Para quem faz, isso acontece mesmo. Então, cuidar da parte emocional também é um fator que vai contribuir muito para melhorar os desconfortos intestinais e da indigestão, né? A gente falou, um exercício que a gente falou quando a gente falou das emoções retidas no intestino em relação à ansiedade, é justo no momento de comer, você tá pleno ali, tendo toda a paciência do mundo, trazendo consciência para o seu prato, dizendo, peraí, deixa eu ver o que tem nesse prato, né? E aí, olhar pro garfo, porque às vezes a gente é tão automático, né, como dirigir, a gente já nem erra a boca mais, que quando a gente é bebê, a gente vai ali, né, colocando o devagar, a colher na boca. Então, ou às vezes até errando e tentando acertar, e depois que isso automatiza, a gente se desconecta com isso, né? Então, agora que eu vi aqui também um comentário da Patrícia sobre essa questão de beber, né, de comer bebendo, então realmente essa consciência do quando eu estou bebendo e comendo, o que está acontecendo com o meu corpo?
E por que eu tenho essa necessidade, né, de beber enquanto eu como? Às vezes você tá com necessidade de hidratação ao longo do dia, né? E aí você só lembra de se hidratar na hora de comer, porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu sinto muita sede quando eu tô comendo, né? Eu não consigo, a comida entala, vai entalar, a gente tem essa crença. Mas, gente, pode confiar que a sua boca tem a inteligência e consegue produzir as enzimas necessárias para transformar esse alimento em líquido. Então, você não vai entalar se você mastigar direitinho, né? E tem uma outra orientação que é muito legal também, né? A diversidade na hora da alimentação, ela é muito importante. Mas cada refeição não precisa encher o prato de muita informação para o seu corpo, né? Algumas 10 coisas diferentes, né? Isso também dificulta, às vezes, você mastigar, você, né? Às vezes você fala, nossa, eu misturei isso com isso eu mastiguei, isso acabou eu engolindo inteiro. Então tenha cuidado nessa combinação também. Tenha ao longo do dia e ao longo da semana uma alimentação muito diversificada, isso é muito importante para a saúde do intestino, inclusive, né? Mas cuidado que a cada refeição você não encher muito de diversidade o seu prato, né? Essa é uma orientação que na minha experiência funcionou muito, né? Na experiência, na convivência que eu tô tendo com a minha mãe também, ela teve a oportunidade de passar, inclusive, para uma terapeuta Ayurveda, que deu essa dica para ela, de acordo com o biotipo dela, e ela super aderiu isso na vida dela. Então, eu recomendo, é uma experiência que me favoreceu, né? Então, cada refeição não ser tão diversa, mas ao longo do dia ter diversidade sim na nutrição, né? E comer, olhar, respirar, comer devagar. Às vezes, se a gente come depressa, a nossa digestão, o nosso desconforto vai aumentar. Então, o nosso sistema digestivo, ele não tem pressa, ele tem um ritmo. Mas se a gente impõe determinadas coisas, ele vai dar uma desordenada e uma desconcertada, né? Então, é, é muito importante que a gente possa ter essa consciência, assim mesmo, em relação ao líquido. Eu tô vendo que foi um assunto que veio bastante, né? Sobre essa questão do ingerir líquido durante. Tem gente que gosta muito de beber limão, né? E a hidratação ao longo do dia. É hidratar mesmo. E na hora das refeições de comer, dar um tempinho ali de meia hora para poder se concentrar no alimento, né? E quando eu quero falar muito também de algo que tem funcionado perfeito para mim, que eu aprendi dentro da saúde holística africana, da filosofia kemética, da yoga africana, né? Da Kemetic Yoga, com o Dr. Ares, que o consumo de frutas pela manhã é muito importante para respeitar o fluxo de limpeza do nosso intestino. Quem fizer essa experiência, depois vocês me contam como o nosso intestino passa a funcionar com muito mais fluidez na liberação, né? Eu já vi referências médicas que falam assim, é normal, até se você vai de 4 a 5 vezes por semana ao banheiro ainda é normal. E eu já vi pessoas, né, mais estudiosas, não no sentido de estudarem mais, né, outros estudiosos mais, dizendo que pelo menos uma vez, e ainda assim o ideal no sentido de fluência e de limpeza, né, que realmente você está mais longe de uma constipação, são 2 vezes, né? É claro que essas são referências gerais. Uma gestante muda completamente, uma pessoa que toma antibiótico muda completamente o funcionamento do intestino, e é claro que o que você come vai mudar completamente o funcionamento do seu intestino. Pessoas que são muito carnívoras, né, vão mudar, pessoas que comem muito pão, os industrializados, né, são coisas, por exemplo, que quem tem constipação diminui o número de alimentos processados, diminui o número de carboidratos, vai sentir a diferença na questão da constipação, da prisão de ventre, né? Então, e esse consumo de frutas, de alimentos que contenham água e fibra, que são as frutas, no período da manhã é batata, gente. Funciona, é fácil, é simples. E todo mundo fala, ai, mas o meu pão de queijo, o meu pãozinho, o meu omelete. Não precisa abandonar totalmente, mas se a gente for falar em proporção, aumenta aí para pelo menos 70%, investe. Tem gente que come só, né? Só um riscozinho de mamão, uma bananinha e já acho que a fruta de manhã tá legal. Quando eu tô falando de comer fruta, é fazer aquele sucão verde com folhas, bastante fibra, limão, maçã, yacon, que é uma batata excelente para os prebióticos, né? E mamão, manga, aí você fala, bom, ainda tô com fome. Aí você vai para os outros alimentos. É uma sugestão que eu dou que fez diferença na minha vida. Eu tô super feliz de ir no banheiro todos os dias de manhã,
né? Me dá, assim, uma alegria, uma disposição e uma energia, e eu realmente recomendo o desafio dessa experiência, aumentar em pelo menos 70% o consumo de frutas no período da manhã. E outra coisa que causa desconforto também alimentar é comer muito perto da hora de dormir. Isso é uma coisa que, por exemplo, pode causar refluxo, que pode trazer azia, né? Então é um cuidado que a gente tem dentro dessa perspectiva também, né, de saúde holística africana. A gente come até 8 horas da noite. Porque se a gente for entender o funcionamento do nosso intestino de acordo com o ciclo do dia, né? E a gente tem essa conexão com a natureza, né? A gente tem essa conexão com a natureza. Por mais que às vezes a gente... Eu, por exemplo, quando eu tô numa vida urbana, a madrugada para mim é muito convidativa para trabalhar, para me inspirar. Mas se a gente segue o fluxo do dia e da noite, de acordo com a lua e com o sol, a gente vai ver que o nosso intestino vai funcionar nessa pegada. Então, comer muito tarde também é uma coisa que pode trazer aí um desconforto intestinal, né? Suco verde é maravilhoso, Jundaci, muito bom mesmo. Que bom que a Cláudia chegou, que a Eliane chegou, sejam muito bem-vindas, queridas. Estamos aqui falando aí sobre alimentação consciente, né, e os desconfortos intestinais. Como pequenas mudanças de hábito podem fazer aí a gente ter uma vida mais fluida, mais tranquila, mais amigável com a nossa digestão, né? E outra coisa que é muito importante a gente observar nesse tempo de isolamento, de mudança de ritmo de vida, é a prática da atividade física. Outra coisa fundamental para o conforto intestinal, para a tranquilidade intestinal, para o funcionamento intestinal é a caminhada, né? Caminhar, nem que sejam uns 15 minutinhos, de máscara, tendo cuidado do distanciamento, mas tá ali sempre que possível, uma vez por dia, dar uma caminhada, né? E é uma coisa que eu tô falando pra mim aqui, porque eu fico aqui trabalhando demais quando eu vejo já passou o dia. Então, eu tenho incorporado a atividade, estou até fazendo o Pratique Movimento aqui em Brasília, estou amando essa atividade essa semana até, estou meio ausente, porque estou de lua, estou meio paradinha no recolhimento, mas a caminhada e o exercício físico é funcionamento perfeito para o intestino. São grandes aliados, movimento, fibras, né, e água, são grandes e pequenas mudanças de hábito, como o horário que você come, vão fazer o seu conforto intestinal se estabelecer na sua vida e, consequentemente, a sua disponibilidade de energia, porque o intestino que funciona mal, ele simplesmente nos gera falta baixa de energia, a gente fica cansado com mais frequência, porque o nosso corpo vai precisar de muito mais energia para poder digerir e processar tudo aquilo que a gente está ingerindo, né? Então, Siriani chegou, minha irmã, bem-vinda, que bom te ter aqui. Então, é muito importante a gente mudar os pequenos hábitos e ter essa consciência alimentar, que eu já falei do biotipo, né? Tem muitos estudos, né, que olham para a alimentação e a interação com o nosso DNA, né? A própria nutrição ortomolecular tem uma visão, nutrição integral e quântica da alimentação, tem nutricionistas olhando para isso e é muito interessante, né? Além das referências como o biotipo, que a Ayurveda traz, né? Se você tem mais, o que você tem mais no seu corpo, quais são os elementos que mais vibram no seu corpo, como a perspectiva da medicina chinesa, e aí a gente vai se redescobrindo, entendendo a nossa natureza. Falei também aqui sobre a questão da compulsão, dos desejos, que tudo isso são mensagens. Então a gente vai incorporando esses hábitos constantemente, né? Mais do que fazer uma dieta. Tem gente que se inspira e faz, não, quero dieta sem glúten, dieta sem açúcar. Tem algumas dietas que realmente vão dar um boom na nossa vida. Mas eu, honestamente falando, assim, eu sinto que às vezes a gente faz uma dieta de sem açúcar ou sem carboidrato e fica bem, mas a gente determina um período e isso não causa uma reeducação, nem, não vale tanto a pena, né? Dá uma equilibrada ali, mas eu sinto que a alimentação mais consciente é aquela que a gente consegue incorporar como realidade para o nosso corpo, como sentido para o nosso corpo, porque não há nada mais libertador do que você trazer uma consciência de alimentação que faça você falar, nossa, isso não faz mais sentido para mim. Ou, nossa, isso faz tanto sentido para mim. Não é porque você é obrigado àquele tipo de alimentação, é porque você quer, porque você deseja, porque o seu corpo incorporou. Né? E a melhor forma de... Por isso que quando a gente trouxe esse tema para a live, a gente falou de consciência, porque é isso.
é saber como aquele alimento interage, né? Tem pessoas que gostam de olhar, por exemplo, para o tipo sanguíneo. Há estudos que fazem essa observação que determinado tipo sanguíneo é bom uma alimentação com carne, outra sem carne. Então, são muitas referências que a gente tem, né? E eu sou da visão holística, da visão integrativa, sinto que é legal a gente se aprofundar, sim, num conhecimento, mas é também muito rico a gente ter essa diversidade de referências e experimentar realmente na nossa vida, fazer a experiência para ver se aquilo funciona pra gente, né? E entender qual é o melhor caminho que a gente tem para seguir para trazer essa consciência, né, para nossa alimentação, trazendo saúde e diminuindo, não achando que é normal, gases sempre, constipação sempre, diarreia sempre. Não se acostumem com desconforto intestinal, né? Saibam que é possível uma vida sem desconforto intestinal, né? E a gente pode alcançar e tá em nossas mãos, né? Polly chegou aí também, irmã, que bom ter sua presença, maravilha. Bom, eu trouxe várias coisas para vocês aqui do que eu queria falar, deixa eu dar uma colinha aqui. Queria falar um pouquinho sobre alimentos que soltam, né? Falando que já que a gente tá falando de alimentação consciente, o que tá acessível pra gente. Tô com o intestino preso, não sei o que comer, tenho comido fibras, tenho bebido água, né? Então, tem outras coisas para serem observadas aí, a questão emocional, a questão de outros efeitos, outros sintomas relacionados a essa dificuldade, se for uma irregularidade intestinal, né? Mas aí a gente tem mamão, folhas, laranja, tamarindo, ameixa, semente de abóbora, são todas coisas que podem ajudar, né? Que são alimentos que podem ajudar a soltar. E eu já falei antes, diminuir o número de alimentos processados que a gente come, industrializados, e é mais simples do que a gente imagina, gente, muito mais simples, né? A gente pode descobrir o prazer do alimento direto da terra, o prazer do alimento menos processado, do alimento direto do produtor, né, que seja mais orgânico. Tudo isso tá acessível, tá fácil, né? Falando aqui dessa comunidade que sustenta a agricultura, tem muitos projetos maravilhosos aí que a gente pode incorporar e poder financiar e poder investir nos pequenos agricultores, né? É muito legal a gente trazer essa consciência planetária em relação ao alimento, né? Pois é, né? Esses alimentos falsos, né? Essa coisa do chocolate mesmo. Gente, o cacau é um super alimento, né? E um super alimento, o que é um super alimento? Aquele alimento rico em nutrientes capazes de atender a várias necessidades nutricionais do nosso corpo. Então a gente tem vários aí. Muitas vezes a gente transmuta tanto que a gente perde a essência daquilo que um dia realmente foi um alimento e depois se tornou só açúcar, né? Então é muito importante a gente ter atenção se aquilo realmente é um alimento, de onde está vindo esse alimento. Eu acho que não tem como a gente falar de alimentação consciente sem falar de onde vem aquilo que a gente está comprando. Quem está produzindo, como é que está sendo produzido, né? Tudo que está acontecendo de desequilíbrio no nosso planeta, desmatando aí o nosso cerrado, desmatando aí a nossa Amazônia, tem a ver com uma cadeia alimentar, com uma cadeia alimentar industrial. E é muito fácil a gente ser responsável e consciente nessa cadeia. Tem muita gente já com iniciativas incríveis, maravilhosas, né? Pequenos produtores que a gente pode... Aí às vezes a gente acha, poxa, mas é mais caro. Mas tem menos incentivo, né? Tem menos investimento. Então, o que é realmente caro? Né? A gente acabar com o nosso ecossistema, né? Acabar com os nossos mananciais, com a nossa água, ou a gente pagar um pouquinho a mais, às vezes, num alimento, né? Então, às vezes, a gente faz investimento em coisas que não vão nos nutrir na nossa casa, no nosso veículo, mas investir na nossa casa-corpo, né? Daquilo que é do bom e do melhor, às vezes a gente abre mão. Então, tudo isso é alimentação consciente, né? Então, queria abrir um pouquinho, falei bastante aqui, né, para os comentários, para as perguntas. Essa é mais uma live que a gente está fazendo aí, uma maratona linda de lives que antecede a nossa jornada, que vai acontecer, tá chegando! Vai acontecer de 27 a 31 de julho, uma jornada que vai aprofundar mais, que a gente vai trazer uma visão que vai desmistificar a nossa ideia de que a cura, de que a nossa a autonomia da nossa saúde, né, é algo distante de nós, que está na mão dos outros. Os profissionais, aqueles que se dedicam, que se estudam, eles são aliados, mas eles não são responsáveis. Nós somos responsáveis, né? E o que eu quero trazer nessa jornada é que o intestino é um grande mestre inspirador no caminho da autonomia da saúde,
porque ele ensina a gente a entender como funciona o nosso corpo emocional, físico e energético. Ele conta toda a história pra gente, né? E nessa jornada eu quero compartilhar com vocês como que eu descobri, como que eu acessei isso, né, em relação ao poder de cura do nosso intestino. E logo em seguida a gente vai estar lançando um curso para aqueles que têm interesse em se aprofundar nessa ferramenta do Enemin Theta, não só do Enemin Theta, mas das plantas, das raízes, da cura quântica, da consciência quântica, como é que a gente pode aliar, né, como é que essa aliança pode acontecer no empoderamento, no desenvolvimento da cura como inteligência, né, entendendo a inteligência como sendo essa forma de solucionar questões na nossa vida. Então a gente pode ter a ferramenta para desenvolver soluções para o nosso processo de cura, seja ele qual for. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos profissionais que se dedicam, que estudam, e eles nos dão informação, né? E essa informação a gente vai ser mais uma das ferramentas que a gente tem, mas não maior nem mais acima da ferramenta do autoconhecimento, da ferramenta do compreender como é que funciona o seu corpo, como é que funciona o seu intestino, como ele se integra com a sua emoção, como ele se integra com a sua energia, com seus relacionamentos, com a sua experiência de vida, né? As pessoas que me procuram, elas têm trazido muito o desejo da liberdade de ser. É muito curioso, né? A gente acha que uma limpeza intestinal, um cuidado de algum distúrbio, alguma desordem na nossa saúde, ele é pontual e não é. Ele diz respeito ao nosso sentido de autorrealização no mundo, né? E toda a experiência que eu passei só me mostrou isso, que eu resolver os meus traumas, resolver as crenças que eu fui ancorando na minha vida para existir, vão trazer muito mais saúde para minha vida, muito mais disponibilidade para viver, longevidade, né, felicidade, prazer, autorrealização do que a gente imagina. Né? A gente vai ter a capacidade não só de curar uma doença, mas de realmente curar relações conflitantes na nossa vida, relações dolorosas, mágoas. Né? A gente vai virar uma chave importante aí para viver bem, para se relacionar bem, enquanto família, enquanto humanidade. Né? É isso que eu tenho visto no set terapêutico e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então tem a jornada para a gente trazer esse panorama, né, do poder de cura do intestino atuando na nossa vida, e tem o curso Raizeira Quântica, que a gente vai aprofundar para quem quer se aprofundar no processo de cura e passar por um processo de autoaplicação, né, do processo de limpeza do enema. A gente está fazendo esse convite aí para compartilhar com vocês, para aqueles que realmente querem aprofundar nessa ferramenta e se debruçar no processo de autocura, né? Então, ano passado eu tive a oportunidade de viajar, né? A vida me fez esse convite, pessoas de diferentes lugares do Brasil queriam passar por essa experiência, então eu pude presencialmente, né, em diferentes lugares, fazer várias sessões, né? Foram mais de 500 sessões. E aí, para preparar esse curso, para compartilhar com vocês a experiência dessa jornada, eu fui pegando cada ficha de acompanhamento e é impressionante o quanto as coisas se assemelham ali, né? A quantidade de reprogramações que a gente fez em relação ao sistema de crença, o tipo de coisa que estava saindo, né? Os vermes, os parasitas, o tipo de fezes, a forma como a gente estava digerindo a nossa vida, tudo ali se apresentando. E é impressionante como a gente realmente vive uma rede colaborativa. Nosso adoecimento enquanto humanidade tem a ver com a forma como a gente se coloca no mundo, e assim como a nossa saúde. Então a gente realmente se cura na relação, né? É algo que esse caminho vem me mostrando. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então esse caminho vem me mostrando isso, né? Que a cura é uma rede estabelecida entre a humanidade, que a revolução tá no nosso jardim, tá na nossa relação com as plantas, tá na nossa reverência aos raizeiros, a nossa avó. Inclusive, até que eu falei, gente, eu quero passar uma receita da minha avó. Sempre quando tem uma diarreia na família, tem uma receita que eu não sei se vocês conhecem, que é água de cenoura. Minha mãe sempre me passa essa receita. Então, quem tá passando por um processo de diarreia, é muito importante saber sobre a hidratação, né? Porque a diarreia, ela desidrata muito, a gente perde muitos sais minerais. Então, é aquele soro caseiro básico que a gente faz. E uma dieta, né, ingestão de líquido, e para conter, às vezes a gente tá ali
com parasita e a gente come e a diarreia continua. Então, antes de conseguir assim, uma assistência médica, é claro que tem um período que a gente tem que deixar sair, mas se tá muito constante para dar uma contida, uma segurada, água de cenoura, que é você ralar a cenoura e colocar mais cenoura do que água. Né? E aí beber aquela concentração de cenoura, uma receita da minha avó. Então a gente tem aí uma ancestralidade para honrar, né, nessa experiência singular que é a experiência da medicina, a medicina tradicional e popular, né, que é essa que a gente vive dos estudos da academia, que é muito valiosa, que eu valorizo e eu agradeço, é oficial aí, né, mas tem essa popular e tradicional que traz muitos conhecimentos, e feliz daqueles como o José Silveiro, que é o livro que eu mostrei na live de ontem, né, que é o livro de fitoterapia que eu tenho de cabeceira, que alia esses dois conhecimentos, né, então eu sinto que o nosso caminho de saúde e de alimentação consciente é esse, né. Então eu passei sim por várias dietas, a Siriane perguntando aqui, né, na verdade eu nem gosto de chamar de dieta, eu gosto de chamar de experiência alimentar, né? Então eu fui percebendo de verdade no meu corpo como aquilo estava funcionando, né? É claro que, por exemplo, quando a gente faz um enema, existe uma restrição alimentar, que não é para a vida inteira, mas é para aquela circunstância, né? E dependendo de cada situação, você está amamentando, você tem restrições, você tem que ter uma atenção. Então existem situações que você vai no rumo da dieta ou no rumo da restrição. Eu gosto de pensar que na vida a gente tem que ter uma experiência alimentar. Então, se você decidiu, eu como carne, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ok, você fez uma escolha de experienciar essa alimentação. Então, traga isso para sua consciência. O que você está trazendo para o seu corpo, né? Numa live anterior também, eu falei que outra coisa que eu aprendi também dentro da saúde holística africana é que o alimento, gente, além dele ser uma informação, ele está sempre nos constituindo. Lembra do bebê que estava se constituindo quando a gente era bebê lá na barriga? Talvez você não lembra conscientemente, mas o seu corpo lembra. Cada alimento que a nossa mãe comia era importante para a formação dos órgãos, do tecido, de tudo, né? E quando a gente cresce, não é diferente. A gente continua vivo, né? O nosso corpo, ele é vivo. Então, a gente continua constituindo tecido, a gente continua. Então, a gente precisa entender, trazer para a consciência como esse alimento está nos formando, né? Os carboidratos formam o quê? Os nossos tecidos musculares, eles compõem o nosso corpo, né? O que as fibras fazem? O que a água faz? O que a carne faz? O que você está dando? Que informação que você está dando para o seu corpo? Então, muda até a forma como o seu corpo interage. Você fala, olha, corpo, eu tô com muita vontade de comer esse chocolate aqui, porque eu tô com desejo, porque eu tô querendo alimentar minha criança, porque eu tô querendo, né? Eu viro e mexe, tenho muita vontade de chocolate, assim, mas eu também percebo quando o corpo fala, olha, chega, basta, você já comeu demais, eu já não tô mais. Que é justamente aquele momento que você come, você fala, nossa, mas nem foi tão gostoso assim. Tem coisa que você come e você fala, né? Essa sensação de prazer real a gente conhece. E tem muita coisa que é mais mental do que o prazer real. Quando a gente começa a descondicionar o nosso paladar, é incrível como a gente diferencia o que é alimento e o que não é alimento. Né? Assim como a Siriane falou assim, nossa, eu já não consigo mais comer pseudo chocolate, porque ela teve uma experiência com um alimento mais integral que falou, nossa, isso aqui nunca foi chocolate na vida. Né? E a mesma coisa a gente tem com um alimento qualquer. A gente começa a descondicionar e o nosso corpo, ele sente um prazer, ele se deleita, você fala, nossa, que caqui maravilhoso. Né? Assim, então, é muito importante a gente ter essa percepção de descondicionar o nosso paladar, de entender o que está acontecendo e nos propor experiências, gente. A gente não perde nada com isso. Não é sacrifício, não é esforço. É claro que a gente precisa, né, dar uma negociada aí com o nosso condicionamento, com o nosso ego. Então a gente vai ter que ver além, né? Muitas vezes não vai ser fácil você dizer não para um pão que você está acostumado a comer. Mas o que funciona muito, que as pessoas já me falaram, pessoas que estão descondicionando de cigarro, por exemplo, que é aquela dica do daqui a pouco, né? Você fala pro seu corpo, eu vou comer daqui a pouco eu como. Você vai se enganando, assim, falando pra você mesmo, tudo bem, eu não vou dizer não posso, não quero nem ver, não me mostra, né? Que aí você tá num duelo interno, mas quando você fala, como se fosse falando pra uma criança, né? Daqui a pouco, e aí daqui a pouco você esquece, daqui a pouco você fala, não comi, mas também não sofri,
né? Então também não gerar uma ansiedade te obrigando a comer ou deixar de comer determinadas coisas, porque pode não funcionar, né? Então é diferente de você viver uma aventura e um experimento e ver o que acontece, né? Como se você estivesse comendo uma coisa nova, assim. E a prova de que o nosso paladar, ele é totalmente mutável, né? É que a gente, às vezes, tinha coisas que quando a gente era criança, a gente não queria nem sentir o cheiro, não podia comer, e hoje em dia a gente acha uma delícia, né? O nosso paladar muda muito e ele não só mostra os nossos condicionamentos, mas mostra as necessidades do nosso corpo, nutricionais, né? Mostra que aquele dia não tá bom para comer aquilo. Gente, a nossa necessidade nutricional muda de acordo com a estação, né? Muda de acordo com o nosso momento de vida. A mulher que tem uma característica cíclica, né? Dependendo do período do seu ciclo, se você está menstruada, se você muda, inclusive, o movimento peristáltico ali do intestino. É muito comum a gente ter um pouquinho mais de constipação no período menstrual, algumas pessoas soltam mais, né? Eu, por exemplo, tenho o costume de soltar mais e eu sinto que é um processo de limpeza, né? Junto com a liberação de tudo que eu preciso liberar no sangramento da menstruação. Então, o corpo está sempre falando nessa dinâmica, né? Então, tô muito feliz, tem gente chegando, a gente tá aqui, já falamos bastante coisa, né, Ângela, bem-vinda, maravilha. A gente trouxe bastante, a gente, né, eu trouxe, mas é que eu tô falando sobre várias coisas, as pessoas foram comentando e me ajudando e me inspirando a falar sobre como é possível pequenos hábitos trazerem conforto, né, trazerem a gente da ideia de que desconforto intestinal é algo comum, é algo que eu tenho que conviver. Né? E isso tudo na mudança de pequenos hábitos e trazendo consciência para a nossa alimentação. O que eu estou comendo, por que eu estou comendo, quando eu estou comendo, eu realmente preciso, né? Então, buscar essa informação, buscar essa consciência é fundamental para a autonomia da nossa saúde, né? A nossa saúde está com certeza na nossa alimentação, né? E é um momento sempre muito saboroso, muito afetivo, né? Compartilhar o alimento sempre trouxe esse lugar da autonutrição. Outro aspecto emocional muito importante de trazer aqui é como a gente está se nutrindo emocionalmente, como que a gente está tendo prazer. Talvez a gente precisa redescobrir o nosso prazer da vida nesse tempo de isolamento, né? Se a gente teve que abrir mão de determinadas coisas, a gente não pode colocar tudo no alimento, porque o alimento é uma fonte de prazer, é o contato afetivo que a gente teve com a nossa mãe ali no peito, né? A gente falou, nossa, que quentinho, que amoroso, que calor, né? Muitos hormônios e tal, ali, ocitocina. Então, na memória do nosso corpo, comer é a nossa principal fonte de prazer. E sim, comer é uma fonte excelente de prazer e a gente deve comer com prazer, sim, mas não é a única. Né? Então, se a gente colocar tudo na comida, a gente vai estar sobrecarregando o nosso sistema digestivo de ficar nos dando prazer. A gente tem que descobrir outras fontes de prazer, né? Então, queria ficando por aqui com essas partilhas, abrindo para ver mais comentários, né? Sim, a minha ancestralidade está junto aqui, né? Me guiando, me orientando. Axé, sempre. Queria saber se vocês têm questões, comentários, dúvidas. Amanhã a gente tem mais uma live. Essa semana a gente tem mais 3 lives aí antes de começar essa jornada linda que a gente está preparando com muito amor e carinho. Inclusive, eu quero agradecer. Já estamos chegando a quase 500 inscritos e eu tô assim muito feliz que tenham tantas pessoas interessadas nessa partilha que eu tenho para fazer, dessa experiência em relação ao intestino como mestre, né? A inteligência, a cura como inteligência. Então, estou cada vez mais animada assim com o número de pessoas interessadas. Para quem não sabe, as inscrições estão abertas ainda. No link aqui da bio, na bio tem o link para inscrição e tem um presente super especial que eu espero que vocês estejam gostando, que tenha ajudado, que é o e-book Viva com Mais Energia, o Enem Teta no Combate às Verminoses. Também é super possível e necessário a gente incorporar aos nossos hábitos, né, de cuidados com o corpo, a vermifugação, né, o desparasitar, o estar atenta a isso na nossa rotina. Então, eu dou algumas orientações, assim, bem práticas, algumas receitas nesse livro.
Então, desfrutem, que é com muito amor, com muito carinho que eu tô partilhando isso com vocês, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre essa relação do intestino com a depressão, com os processos depressivos, né? Então, quem tá aí sofrendo de ansiedade e depressão, que tem uma relação, né? Amanhã a gente vai estar falando sobre como esse mestre pode nos ensinar o caminho da felicidade, como que o intestino e a depressão estão relacionados, né? E na sexta a gente tem live sobre ginecologia natural e também o intestino. O que o desconforto intestinal, o que a saúde do intestino tem a ver com prováveis distúrbios ou desordens ginecológicas, que é uma área também que me interessa muito, que eu tive a oportunidade de caminhar também, acompanhando algumas pessoas e tendo algumas mestras, inclusive Dona Flor, que faz Garrafada da Mulher, que é parteira, né? Então amanhã a gente vai estar compartilhando sobre isso. Então, gente, muito grata mesmo pela presença. Tá sendo uma delícia poder organizar tudo isso que eu vivi. Eu aprendo de novo, né? Quando eu compartilho com vocês a minha experiência, quando eu tenho essa escuta sagrada e amorosa e vocês compartilham a experiência comigo. Não vejo a hora da gente se encontrar num Zoom para eu ouvir vocês também, pra gente se conhecer, nem que seja por vídeo, e fazer uma roda, né? Uma roda de troca. Então, na jornada, o nosso terceiro encontro vai ser ao vivo. Participem dessa jornada. Então, um beijo para todos. Agradeço mais uma vez o amparo aí da minha equipe. Estou sendo amparada no uso dessa rede, aprendendo cada vez mais. Acho que agora está mais harmonizado. Antes eu ficava indo e grudando na tela. Várias coisas acontecendo. Estou cada vez mais me assentando e me familiarizando com esse universo. E fico muito feliz em estar aqui com vocês. Boa noite. E até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, Raizeira Quântica. Se você acha que isso vai servir para alguém, que faz sentido, alguém está partilhando desses conhecimentos aqui, convida, traz a pessoa para cá, chama o amigo, chama o familiar. E se você vê alguma coisa na rede que você acha que eu possa me interessar, que tem a ver com o que eu estou trazendo, me marca lá, Raizeira Quântica, coloca hashtag Enementeta, hashtag Cura Quântica, que são os assuntos que a gente traz aqui no nosso canal. Um prazer imenso. Vem da luz do sol, vem da terra mãe, quero agradecer, quero agradecer. Vem da luz do sol, vem da terra mãe, quero agradecer, quero agradecer. Alimento vivo, alimento lindo, quero agradecer, quero agradecer. Alimento lindo, alimento vivo. Quero agradecer. Muita saúde para todos nós, muita esperança, muito amor, muita paz. Até amanhã. Tchau, tchau.